Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre a técnica da ação responsável. Você já ouviu falar dessa técnica? Você sabe o que é ação responsável? Normalmente a gente utiliza a técnica da ação responsável no momento em que nós estamos sendo dominados pela euforia, pela sensação de raiva, sentimento de decepção, frustração, em que nós nos sentimos revoltados e queremos revidar o mais breve, o mais rápido possível. E aí muitas vezes nós tomamos atitudes irracionais e que depois, quando estamos em uma situação mais confortável, que estamos em condições de analisar, de raciocinar sobre todo o acontecido, é que nós vemos que fomos imprudentes, fomos impulsivos, agimos de forma indevida e que as consequências são bem maiores. Então, a técnica da ação responsável, ela acaba te impedindo de tomar atitudes que venham ser prejudiciais tanto para você quanto para outras pessoas envolvidas. E a gente costuma utilizar muito nos momentos mesmo de raiva. E como que ela funciona? Normalmente, quando nós estamos com esses sentimentos negativos, nós costumamos não ter um raciocínio muito claro. Nós costumamos não parar para avaliar as consequências das nossas escolhas naquele momento. Mas nós precisamos fazer algumas perguntinhas para nós mesmos nesse momento em que nós estamos tomados pelo sentimento da raiva. O que eu tenho a ganhar com essa atitude? Quais são as consequências que essa minha decisão pode me trazer? Quais são as perdas que eu terei com essa atitude? Então você começa a olhar para você. Você começa a ver as consequências daquela sua atitude, daquela decisão, mas em seu benefício. Porque se você for avaliar em relação ao outro, diante daquele momento em que você se encontra com tantos sentimentos negativos para outra pessoa, você não vai se preocupar com as respostas dessas perguntas. Mas quando você as faz para você mesma, trazendo resultados daquela decisão para a sua escolha e o que ela vai refletir em você, você começa a desenvolver a capacidade racional. E aí você começa a entender o quanto aquela decisão que você está pensando em tomar para prejudicar o outro, ela possa ser prejudicial a você mesma. E aí você começa a mudar os seus pensamentos naquele momento em que você está tomada pela raiva, por sentimentos negativos, que você deseja naquele momento dar o troco, ser vingativo. Então, todas as vezes que você consegue ter esse autodomínio, esse autocontrole e ter essa ação responsável, você começa a evitar possíveis consequências que você possa vir a se arrepender e que possa trazer prejuízos, danos, não só para o outro, mas para você também. Porque nós sabemos que todas as nossas ações,
todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas trazem também as consequências. Mas naquele momento em que nós estamos sentindo raiva, normalmente nós não analisamos as consequências negativas, mas aquilo que vai causar mal, dano, prejuízo, sofrimento ao outro. E nós acabamos nos esquecendo que as nossas atitudes, elas têm consequência para o outro, mas também para nós. Então, é muito importante que nós aprendemos a desenvolver a técnica da ação responsável, porque ela vai evitar possíveis transtornos para ambos os envolvidos na situação. E quando você começa a praticar essa técnica, ela começa a ser mais tranquila, ela passa a vir com mais facilidade no momento em que você está apreensivo, que você está chateado, que você está irritado, porque é algo que você vai começar a praticar no seu dia a dia e que vai se tornar algo muito familiar da sua rotina. E aí você não vai ter tanta dificuldade para colocá-la em prática. Então é uma técnica que não é muito fácil, principalmente quando nós não temos autonomia, quando nós não temos autocontrole, quando nós não temos autoconhecimento. Mas quando nós conseguimos olhar um pouco para nós, analisar aquilo que nós queremos ou não queremos para nós, nós conseguimos gradativamente ir colocando essa técnica nas nossas atitudes. Então, é preciso que nós, em algum momento, paramos e refletimos sobre as consequências dos nossos atos, não para o outro, mas para nós mesmos. E a partir daí, a gente começa a desenvolver a capacidade racional de analisar determinadas coisas, mesmo no momento em que nós estamos tomados por sentimentos negativos. Então, que você possa ter condições de avaliar aqueles momentos que não está sendo muito bom, mas que vai lhe trazer prejuízos. E aí você conseguir avaliar de forma racional e não emocional aquele momento. Porque às vezes nós deixamos que as emoções tomem conta da situação e aí nós vamos agindo por impulso, por descontrole, por questão mesmo de se vingar do outro que nos provocou algum desconforto, algum mal-estar, que nos prejudicou de alguma forma. Mas se nós pararmos, termos cautela, termos maturidade, desenvolver um pouquinho sequer da nossa capacidade racional, nós vamos começar a entender que a possibilidade de se prejudicar muitas vezes vai ser maior do que de prejudicar o outro. Essa prática gera o nosso pensamento racional e isso provavelmente evita muito desconforto e traz responsabilidade para nós nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas práticas, porque não existe nada mais saudável do que você ter ações responsáveis, porque isso evita prejuízos tanto para você quanto para o outro. Que você possa, no seu dia a dia, desenvolver com mais facilidade, com mais empenho, atitudes responsáveis, praticando a técnica da ação responsável. Boa sorte para todos vocês!